Capítulo 6. Como ouvir a voz do Espírito Santo. Uma das coisas mais importantes no desenvolvimento de qualquer relacionamento é uma boa comunicação. E isso não é diferente na nossa comunhão com o Espírito Santo. Por mais que isso talvez não seja uma grande novidade, desenvolver um diálogo constante com o Senhor tem se mostrado uma tarefa difícil para muitas pessoas. Eu acredito que isso acontece porque a maioria delas sabe falar com o Espírito através da oração, mas não sabe ouvir sua voz. E isso acaba impossibilitando o aprofundamento da intimidade com Ele. Portanto, nesse capítulo, nós iremos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas pessoas acreditam que somente os profetas ou os grandes homens e mulheres de Deus conseguem escutar a voz do Senhor. Mas isso não é verdade. Todo ser humano foi criado para ouvir seu Criador. Quando Deus nos criou, Ele nos fez para termos um relacionamento e comunhão com Ele. Porém, nas muitas vezes em que temos dificuldade para ouvi-lo, é porque estamos limitando seu agir e a forma como Ele fala conosco. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas nosso Deus é o ser mais criativo e inovador do universo. Portanto, sua capacidade de se expressar e de se comunicar com seus filhos é simplesmente ilimitada. Através das histórias bíblicas, podemos notar que ele se comunica das mais variadas formas. Por meio de sua palavra, na nossa consciência, de manifestações angelicais, de visões, de sonhos, na própria natureza, criação, audivelmente ou até mesmo por meio de uma jumenta, como foi no caso de Balaão, Números 22, 28. Logo, a verdade é que Deus pode falar conosco de diversas maneiras. Mas o problema é que simplesmente não o entendemos, pois estamos focados demais nas formas e nos meios que nós mesmos estabelecemos. Ouvir a voz de Deus é mais simples do que imaginamos. Tudo o que precisamos fazer para escutá-la é aquietar, por alguns instantes, a voz ao nosso redor. Precisamos nos posicionar para estarmos sensíveis ao Espírito Santo, de forma que qualquer sussurro dele ecoe como um grito dentro de nós. Neste capítulo, vamos falar sobre alguns segredos importantes que são como chave para destravarmos nossos ouvidos espirituais e nos atentarmos à voz do Espírito Santo. Mantenha uma boa consciência. Mantendo fé e boa consciência, portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. 1 Timóteo 1, 19 e 20. A primeira chave para ouvirmos a voz do Espírito Santo é manter a boa consciência. Comprovamos neste versículo que apenas a preservação da fé não é suficiente, mas ela deve ser acompanhada da manutenção de um coração em paz com Deus. Quando a primeira se torna nossa única preocupação, negligenciamos a segunda e corremos o risco de naufragar na fé que outrora tentávamos proteger. A manutenção de um coração em paz com Deus é extremamente importante para ouvirmos sua voz. Pela boa consciência, preservamos nossa fé e é pela fé que ficamos sensíveis ao Espírito Santo. Sendo assim, como podemos manter a boa consciência? Abraçando um estilo de vida de santidade. Quanto mais cultivamos a intimidade com Deus, investindo na leitura da palavra e em adoração, diremos sim constantemente para Jesus. Quando estamos cheios de Cristo, o pecado vai caindo por terra. Lembre-se, se já entregou a vida para o Senhor, você tem acesso ao relacionamento de intimidade com Deus pelos méritos daquilo que Ele mesmo já fez por nós na cruz.
Creia e receba não somente seu perdão, mas o poder sobre todo o pecado. Viver uma vida de separação ajuda a manter uma boa consciência, que por sua vez forma a base de sustentação que libera uma fé viva nas promessas de Deus. Assim é possível apoderar-se de uma vida de intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia diz que muitos não mantiveram a boa consciência e, portanto, naufragaram na fé. Quando o cristão leva a vida de santidade a sério, sua fé fica robusta. Porém, um engano comum é pensar que são as atitudes virtuosas que levam ao relacionamento com Deus. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Nossa confiança não pode estar nos nossos próprios méritos, mas no fato de que a nossa fé no Senhor é verdadeira, uma vez que está produzindo frutos de arrependimento real. Além disso, para vivermos longe das práticas carnais, precisamos buscar ajuda não somente no Espírito Santo, mas também no corpo de Cristo. Um dos segredos mais preciosos para aqueles que buscam vencer o pecado é a vida em comunidade, na qual encontramos pessoas de maior experiência em sua caminhada com Cristo, que podem nos auxiliar a vencer aquilo que não conseguimos derrotar sozinhos. Uma das maiores mentiras que o diabo quer que você acredite é que não precisa do corpo e que, na verdade, apenas um relacionamento com o Senhor é suficiente. Essa é uma estratégia do inimigo para manter você longe dos benefícios da comunidade, pois ele sabe que sozinhos somos vulneráveis a seus ataques e enganos. Precisamos erradicar essa mentira de uma vez por todas, entendendo que juntos somos mais fortes do que jamais seríamos desacompanhados. Nem mesmo Jesus caminhava sozinho. Então, por que nós faríamos isso? Temos de começar a agir de acordo com o plano de Deus para nós e fazer parte da sua igreja. Outro segredo para conseguirmos caminhar em pureza perante o Senhor é não darmos ouvido para as mentiras do inimigo. Sempre que caímos em pecado, ele vem seguido de engano da parte de Satanás, que constantemente busca nos afastar da presença de Deus, pois sabe que se entrarmos em um lugar de arrependimento e intimidade com o Espírito, seguiremos crescendo e amadurecendo em Cristo. Portanto, sempre que erramos, não podemos deixar que a culpa nos consuma, mas devemos correr para a presença do nosso melhor amigo, o Espírito Santo, pois é Ele quem pode nos limpar e nos colocar de pé mais uma vez. E o último segredo para experimentarmos uma vida santa é nos arrependermos rapidamente. Muitas vezes já sabemos onde erramos, mas lutamos contra isso, o que atrasa um dos processos mais importantes na caminhada cristã, que é o arrependimento. Quanto mais tempo levamos nessa jornada, mais nos distanciamos do Espírito Santo, correndo o risco de abandonar a boa consciência e então naufragar na fé. Sendo assim, sempre que você identificar um pecado na sua vida, prontamente se arrependa. Dessa forma, você irá restaurar sua intimidade com o Senhor e desfrutará de um relacionamento íntimo com o Consolador. Utilize o crivo das Escrituras. A segunda chave para ouvirmos a voz do Espírito Santo é usar o crivo da palavra. Geralmente, quando o Espírito fala conosco, esse diálogo acontece em nosso espírito, por meio de impressões, visões e sensações. Esse tipo de comunicação, em primeiro, pode ser bastante abstrato, para nós que estamos acostumados a interagir diretamente com pessoas de carne e osso. Logo, é muito normal que às vezes, quando o Consolador fala conosco, tenhamos pensamentos como: será que eu realmente estou ouvindo a voz de Deus? Ou é tudo coisa da minha cabeça? Isso pode acontecer principalmente quando estamos aprendendo a reconhecer a voz do Senhor. Contudo, existe uma forma muito mais concreta de ouvir e reconhecer sua voz: lendo a Bíblia.
As Sagradas Escrituras são verdades objetivas a respeito da vontade de Deus para nós e dos princípios eternos do reino. Tudo que está registrado na Bíblia é verdade. Logo, se quisermos desenvolver nossa audição espiritual, devemos nutrir o hábito de ler constantemente a palavra e submeter tudo o que recebemos do Espírito Santo a ela. Se o que ouvirmos não tem ligação com as Sagradas Escrituras, sabemos com certeza que aquilo não veio do Senhor, porque o Espírito Santo nunca contradiz sua própria palavra. Tudo o que ouvimos precisa passar pelo crivo da Bíblia. Gosto de dizer que temos de ser como os bereanos, os judeus da cidade de Bereia. O que isso significa? Veja só como o autor de Atos descreve esses cristãos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17:11. A Bíblia diz que os bereanos eram os distintos dos tessalonicenses porque eles recebiam de bom grado o Evangelho. Os cristãos de Bereia queriam entender o que Paulo e Silas ensinavam para poderem comparar com aquilo que estava no Antigo Testamento e assim conseguirem tomar um posicionamento a respeito de tudo. Eles buscavam a confirmação das boas novas, passando pelo crivo da palavra de Deus, colocando as Escrituras acima de quaisquer outras fontes pretensas de autoridade. Se quisermos evitar muitas frustrações, precisamos ser como os bereanos, para saber filtrar, através da palavra, tudo que recebemos individualmente e por meio de outras pessoas também. Digo isso por experiência própria. Quando eu ainda era um jovem pastor e solteiro em Santarém, uma profetisa muito famosa na cidade me mandou um recado, dizendo que tinha uma encomenda para mim. No caso, uma palavra profética. Naquele tempo eu era tão jovem e ingênuo que não imaginava que se tratava de uma profecia. Achava que ela havia participado de alguma festa de aniversário e gostaria de me honrar enviando um pedaço de bolo. Na minha inocência, eu fui até a casa dela para buscar a tal encomenda. Assim que eu toquei a campainha, o seu marido abriu a porta e eu me apresentei, comunicando que havia passado lá para pegar o que me fora prometido. Ele me recebeu com muito carinho, me conduziu até a sala de espera enquanto a chamava. Aguardar que ela viesse do quarto para a sala demorou mais do que eu imaginava. Porém, assim que ela apareceu, senti algo estranho na atmosfera espiritual. A profetisa aparentava ser uma dona de casa comum, mas logo que começou a falar, parecia que estava interpretando uma vidente. No instante que me viu, ela disse: "Vem comigo até meu quarto." Naquele momento, eu só conseguia pensar: onde foi que eu me meti, meu Deus? Não queria parecer mal educado, então a acompanhei até o quarto que ela indicou. E aquele cômodo era muito esquisito. O quarto, na realidade, era uma grande sala com pouca iluminação. Continha uma mesa pequena onde ela atendia as pessoas. De uma forma bem mística, ela me pediu para sentar em uma das cadeiras enquanto ela se sentava em outra. Então a profetisa pegou uma caixa de promessas com vários versículos bíblicos de encorajamento, exortação e consolo, um produto muito comum entre os evangélicos da década de 1980. Ela me pediu para retirar uma promessa da caixinha e ler em voz alta. Depois disso, ela fez o mesmo. Ao final desse ritual, ela entregaria a encomenda. Mesmo muito desconfortável, procurei fazer o que ela pediu, lendo a promessa e ouvindo atentamente o que ela me dizia. A encomenda era uma profecia. Deus me deu uma visão. Sua igreja aqui vai começar a diminuir. Ela vai ficar tão pequena que praticamente vai sobrar apenas você nela. Somente quando você se humilhar e se arrepender do seu pecado, Deus fará com que ela cresça de novo. Assim que ela terminou de falar, eu perguntei com muita cordialidade qual seria o pecado do qual eu precisava me arrepender. Ela seriamente respondeu:
por que vocês dançam na hora do culto? Para mim, aquela resposta não fazia sentido. Então eu decidi passar aquela profecia pelo crivo da palavra. Com muito amor e paciência, respondi a ela dizendo que sim, que na verdade a nossa igreja dançava para louvar e celebrar a Jesus, mas da mesma forma como Davi fazia. Até trouxe o embasamento bíblico de Salmo 150, que diz: louvai ao Senhor com adufes e danças. Para minha surpresa, ela contestou minha resposta, dizendo que a dança que fazíamos não se encaixava com o que estava na palavra, porque era, segundo ela, pecaminosa e errada. Então respondi que aceitaria o argumento se ela pudesse me mostrar a base bíblica para dizer que a dança que nós fazíamos era realmente pecaminosa. Foi então que a tal profetisa se embraveceu e respondeu: eu não preciso ter base bíblica nenhuma. Não é necessário ter nada de Bíblia. Deus falou comigo. Naquele mesmo momento, comprovei que aquela palavra era ilegítima, porque ela ia contra a palavra do Senhor. Eu não destratei aquela senhora, mas em meu coração não aceitei nada do que foi dito e feito. Como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:8, mesmo que a palavra venha de um anjo do céu, não podemos aceitar nada que se oponha ao que está na Bíblia. Para a glória de Deus, nada do que aquela mulher disse aconteceu. Nossa igreja só continuou crescendo e se multiplicando porque permanecíamos desenvolvendo nosso relacionamento com o Espírito Santo e nos submetendo à palavra da verdade. Muitas pessoas dizem que estão ouvindo a voz do Espírito Santo, mas na verdade não estão ouvindo coisa nenhuma. Por isso, precisamos estar sempre atentos ao que recebemos, sabendo recorrer qual é a voz de Deus e a do maligno. Reconhecendo a voz do maligno. A voz do maligno, diferentemente da do Espírito Santo, sempre vem para trazer incredulidade, desânimo, divisão, murmuração e fofoca. Se a palavra que recebemos diminui nossa fé em Deus, provoca medo e traz dúvidas ao nosso coração sobre nossa identidade em Cristo e sobre o amor do Pai, podemos ter certeza de que a voz que estamos ouvindo não é do Espírito Santo. Se o que você está escutando gera apenas desânimo na sua vida espiritual, murmuração e divisão em seus círculos sociais, é muito provável que você esteja dando mais atenção às mentiras de Satanás e aos desejos da sua carne do que às verdades de Deus. Porque nada do que é divino causa divisão, mas sim unidade. Eu já tive a infelicidade de ver muitas comunidades, famílias e igrejas sofrerem divisões traumáticas e acabarem destruídas, porque seus líderes se permitiram influenciar pela voz do maligno, que encoraja o egoísmo. Em todos esses casos, presenciei homens e mulheres forçarem divisões porque alegavam que Deus havia lhes falado que desejava a separação, para que assim todos pudessem viver sua vontade. Os casos mais comuns eram de líderes que saíam de suas igrejas para começar os seus próprios ministérios. A maior parte dessas pessoas não compreendiam que o desejo de Deus era de multiplicar em unidade. Não estou dizendo que Deus não pode comissionar uma pessoa a começar um novo ministério fora da sua comunidade local. Ele pode e assim o faz. Porém, o Senhor sempre age debaixo de bênção, sem causar caos, traição ou divisão. Sempre que falo desse assunto, me lembro da grande luta que meu pai enfrentou para continuar a realizar missões no Brasil, plantando igrejas sem quebrar os laços com a comunidade a que ele pertencia nos Estados Unidos. Meu pai foi um grande missionário norte-americano que dedicou a maior parte da sua vida ao cumprimento da grande comissão. Um dos locais que o Senhor colocou em seu coração e em que ele mais avançou foi o Brasil. Houve um tempo em que a quantidade de frutos e responsabilidades do ministério cresceram muito. Entretanto, as igrejas de sua terra natal eram muito tradicionais e os líderes norte-americanos começaram a criticá-lo.
Para agravar a situação, meu pai acreditava no batismo no Espírito Santo e em seus dons, o que levou a ser perseguido pelas autoridades das igrejas estadunidenses. Durante essa fase, pessoas bem intencionadas diziam ao meu pai que ele deveria se desvincular dessa igreja e abrir seu próprio ministério, uma vez que o trabalho que havia começado no Brasil já estava dando mais frutos do que as congregações dos seus líderes nos Estados Unidos. Porém, meu pai sabia que não devia se mover por oportunidade ou necessidade, mas sim por obediência ao que o Senhor lhe falava. Então, com base nas Escrituras, ele sabia muito bem que não era da vontade de Deus causar uma divisão na denominação. Continuou leal aos seus líderes, mesmo sofrendo a perseguição deles, pois ele tinha certeza de que o Senhor é um Deus de unidade e não de divisão. Muitos o julgaram como tolo por escolher ficar. Até questionaram se ele realmente estava ouvindo algo de Deus, porque ele não só decidiu permanecer, mas também escreveu cartas para a liderança dos Estados Unidos pedindo perdão, se de alguma forma ele os havia entristecido. Veja bem, meu pai era quem estava sendo perseguido e criticado. Contudo, ele se humilhou para manter a união e o amor com seus líderes. Ele se submeteu para proteger a unidade da igreja. Foi uma fase muito difícil para ele e para todos nós. Porém, foi exatamente nessa etapa que seu ministério mais se desenvolveu. Anos mais tarde, quando meu pai já estava bem idoso, a liderança da igreja o convocou para retornar aos Estados Unidos. Lá eles pediram perdão e reconheceram publicamente que ele estava certo. Agradeceram-no por ter lutado e protegido a unidade do corpo de Cristo. Até os dias de hoje, nossa família permanece conectada à denominação do meu pai, mantendo a unidade entre as igrejas. O que protegeu meu pai de sair da vontade do Senhor? Qual foi o princípio que ele usou para ter certeza de que verdadeiramente estava ouvindo a voz do Espírito Santo? Ele se baseou em princípios da palavra de Deus, a Bíblia. Assim, não foi enganado pelo maligno. Evitou uma divisão horrível na nossa denominação e soube seguir a direção do Espírito Santo. Desde então, tantas bênçãos vieram sobre meu pai, nossa família e ministério, através da voz do Senhor, reconhecendo a voz do Espírito Santo em nosso espírito. A palavra de Deus diz em Romanos 8,14 que o Espírito Santo guia os filhos do Senhor. Mas como ele faz isso? A resposta se encontra neste mesmo capítulo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Aqui está um princípio muito profundo para ouvir a voz do Senhor. A partir do momento em que alguém entrega sua vida a Jesus, seu espírito passa a ser a habitação do Espírito Santo. Nesse versículo, nós aprendemos que ele testifica, ou se comunica, com o nosso espírito. Ou seja, o Senhor não fala conosco por meio da nossa mente. Desde o dia em que nos rendemos a Jesus, recebemos vida em nosso espírito. A Bíblia diz que se estamos em Cristo, somos novas pessoas, segundo aos Coríntios 5,17. Mas onde somos realmente novos? Não no corpo, até porque só vamos receber um novo quando formos para o céu. Nossa alma também não foi automaticamente feita nova, pois as Escrituras dizem que devemos renovar nossa mente com a palavra. Então, onde nascemos de novo e verdadeiramente nos tornamos novas criaturas? É no nosso espírito. É importante entender que nosso espírito renovado funciona como um novo receptor da voz de Deus. Ele é como um rádio configurado para captar sua voz. Quando o Senhor quer falar conosco, primeiramente comunicará algo ao nosso espírito e depois ele retransmite a mensagem para a nossa mente. É por isso que muitas vezes confundimos a voz de Deus com a nossa própria consciência, porque o ouvimos através do nosso espírito humano. Nosso espírito já está sintonizado com a voz do Pai. Portanto, nosso desafio é aprender a diferenciar o que nós pensamos com aquilo que Ele tem falado.
algo que só conseguimos por meio de intimidade e conhecimento da palavra. Como já expliquei, a Bíblia é o filtro para reconhecermos o que vem de Deus e o que vem da nossa alma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Sem dúvida, são necessárias a fé e a prática das verdades bíblicas para discernir a voz do Espírito Santo. Lembro-me da primeira vez em que o ouvi. Eu estava tirando um tempo a sós com Deus em oração quando falei para Ele: "Eu te amo tanto, Senhor." Logo após essa declaração, ouvi uma voz dentro de mim: "Eu também te amo, meu filho." Imediatamente me senti tão feliz por pensar que talvez tivesse ouvido a voz do Espírito Santo. Porém, me peguei pensando, não foi o Espírito. Até porque, na minha mente, parecia que eu estava falando comigo mesmo. Refleti mais um pouco. Espera aí, eu nem havia imaginado que Deus ia me responder daquele jeito. Então não pode ser algo que eu inventei. Então, eu compreendi que a minha mente havia captado realmente a voz de Deus e o Espírito Santo. Lembre-se, o Espírito Santo não fala com sua mente, ele fala com seu espírito, e este, por sua vez, retransmite para a sua cabeça. Em outras palavras, a voz do Espírito de Deus vem vestida com sua própria voz quando ela chega à sua mente. Por ser algo subjetivo, não somente é necessário ter fé, mas é importante também praticar fielmente a intimidade com Ele. Quando você ora, tenha cuidado para que não seja um monólogo. Converse com Deus e depois pare e ouça Ele falando de volta com você. A oração deve ser um maravilhoso diálogo. O fato de o cristão ter o privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo não nos exime de passar tudo pelo crivo das Escrituras. Lembre-se, sua voz no nosso espírito é algo subjetivo, sujeito ao erro humano. Por quê? Porque às vezes nós achamos que ele disse algo quando na realidade não falou. As Escrituras Sagradas, por sua vez, são verdades objetivas de Deus, infalíveis. Por isso, a palavra de Deus deve ser o mediador principal para sabermos se aquilo que ouvimos foi realmente a voz do Espírito Santo. Quando você crê que o Espírito Santo falou com você e quando sua voz não foi contra nenhum princípio da palavra, é bem provável que você esteja discernindo corretamente. É impossível que a voz do Espírito Santo contradiga a Bíblia Sagrada. Além de checar a palavra, é bom conferir essa voz com a opinião dos seus líderes e conselheiros cristãos. A Bíblia diz em Provérbios 11:14 que na multidão de conselheiros há segurança. As Escrituras também mostram a importância de honrar os pais. Efésios 6:1-3. Meus pais já estão com o Senhor, mas uma coisa que pela graça de Deus eu tenho praticado e tem trazido muito êxito para a minha vida em todas as áreas, é que quando eu sinto que o Espírito Santo está me direcionando a fazer algo, eu também peço confirmação dos meus líderes espirituais. E quando meus pais estavam aqui na terra, eu também pedi a eles. Deus não vai contradizer sua palavra, uma vez que Ele é quem nos manda obedecer a nossos pais e líderes. Contudo, existe uma única exceção. Quando um pai, mãe ou líder está nos pedindo algo que quebra princípios claramente estabelecidos por Deus. Então, o que fazer quando a voz, que eu creio ser do Espírito Santo, contradiz o que meu pai, minha mãe ou líderes espirituais estão dizendo? Vou obedecer a meus pais e a meus líderes com convicção de que, se aquela voz realmente é a voz do Espírito Santo, em algum momento ele vai sobrenaturalmente mudar o coração dessas autoridades que estão sobre mim. Esse é um princípio muito poderoso e bíblico. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina.
Provérbios 21:1. Assim, nossa fé para ouvir Deus pode crescer infinitamente mais do que imaginamos. Basta nos comprometermos e percebê-lo, discerni-lo e respondê-lo com confiança na sua voz. Eu lhes digo que todo o meu coração, minha vida e meu ministério mudaram à medida que eu entendi que quanto mais eu escuto o Senhor, mais eu desejo obedecê-lo. E quanto mais eu o obedeço em fé, mais sensível eu me torno para ouvi-lo no dia a dia. É um ciclo maravilhoso que nos leva a viver de glória em glória. Para ilustrar tudo isso que estamos falando aqui, encerro este capítulo com uma poderosa história que o Espírito Santo usou para me ensinar sobre nossa necessidade de estarmos sensíveis à sua voz. Em janeiro de 2007, em Washington, capital dos Estados Unidos, um homem aparentemente normal apareceu em uma das principais estações do metrô da cidade, com um violino e começou a tocar o instrumento de forma extraordinária. Ao que tudo parecia, ele era apenas um músico de rua. Porém, apesar de sua habilidade, poucas eram as pessoas que paravam para assistir à sua apresentação. Muitas deixavam alguns trocados antes de ir embora, mas ninguém permanecia para apreciar a música. A única pessoa que parou por mais tempo foi uma criança de 4 anos. Ela ficou olhando e ouvindo a música até que seus pais a pegaram no colo e a levaram embora. Ao final do dia, o músico não conseguiu arrecadar nada mais do que $32, aproximadamente R$130. O que ninguém sabia era que tudo aquilo havia sido um experimento social para testar a sensibilidade das pessoas à arte. Aquele músico que todos acharam ser um artista de rua era, na verdade, Joshua Bell, um dos melhores violinistas do mundo. Além disso, o instrumento que ele utilizava valia cerca de $3,5 milhões. A canção que Joshua tocou naquele dia era uma das músicas mais lindas e difíceis para ser tocadas no violino. Uma música desse calibre, alguém que lota os maiores teatros do mundo, estava tocando seu instrumento na porta de uma estação de metrô e ninguém estava dando a mínima atenção. Essa história é um exemplo de que muitas vezes as coisas mais lindas e preciosas estão bem pertinho e não percebemos porque estamos focados apenas em nós mesmos. Nós estamos com tanta pressa para resolver nossos problemas e saciar os nossos desejos que perdemos a oportunidade de viver coisas extraordinárias, como um relacionamento com o Espírito Santo. Portanto, a minha oração é que, a partir de hoje, você esteja tão íntimo e sensível à voz que qualquer sussurro dele soará como um grito dentro do seu espírito. Que você ouça cada desejo do coração de Deus e que as Sagradas Escrituras sejam o crivo de tudo que você escutar. Declaro que você, sua família e seu ministério experimentarão um novo nível de dependência do Senhor e um intenso anseio por obedecer à sua voz. Ouça-o, obedeça-o, sem duvidar.